E agora a gente vai para a próxima parte, que é fazer os cálculos, né? A gente vai trabalhar com os cálculos que envolvem entalpia. Bem, relacionado ao cálculo, olhando os livros que eu me baseio, eu percebi que existem 4 tipos de cálculos que a gente pode envolver a entalpia. O primeiro é a energia de formação, depois a energia de ligação, o terceiro, a lei de Hess, e por último a gente pode envolver isso com estequiometria. Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, química, todos os assuntos são muito bem entrelaçados, tá? Não tem como você trabalhar aí química com um assunto só e isolar ele. É tudo bem envolvido. Então a gente vai trabalhar com estequiometria e entalpia também. E eu queria dar uma dica para vocês, que é o seguinte: existem fórmulas parecidas dentro da entalpia. Tá? Em energia de formação e em energia de ligação, a gente vai ter fórmulas muito parecidas para poder resolver esses exercícios que envolvem cálculo. Porém, apesar de serem parecidas, elas são diferentes, não são as mesmas equações. Isso pode acabar gerando confusão com vocês podem acabar errando questões que era para fazer de um jeito e vocês utilizaram uma equação errada, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Que dentro de energia de formação e energia de ligação, vocês vão aí do lado, da onde vocês estejam anotando, se é que vocês estão anotando, pega esses dois aqui, energia de formação e energia de ligação, copia num cantinho e na frente deles vocês vão colocar as equações que a gente vai utilizar, viu? Porque são equações muito parecidas, porém são diferentes. E aí vocês coloquem na frente aqui qual que é que vocês vão utilizar. E aí quando vocês forem resolver exercícios que envolvem energia de formação ou energia de ligação, vocês sempre coloquem na frente, tá? No cantinho assim do exercício, vocês vão lá e coloquem, anotem o que vocês estão anotando aqui agora, que é para não confundir, porque eu não quero que vocês confundam e acabam errando as questões, tá? Lei de Hess, não existe um padrão para a gente poder responder, né? Uma fórmula geométrica não, perdão, uma forma algébrica para a gente poder responder, e não existe também ali dentro de estequiometria. Isso depende dos exercícios, depende do que é que está pedindo. Porém, dá para a gente seguir alguns passos, tá? E esses passos tem tudo lá naquele resumo que eu passei, que eu sempre passo para vocês, tá tudo escrito lá. E eu vou aqui ilustrar para vocês, vou pegar exemplos e vou ilustrar o que é cada um desses tipos de cálculo, de formação, ligação, lei de Hess e como que a gente pode resolver com estequiometria, tá bom? Então vamos lá para energia de formação. Bem, energia de formação, a gente trabalhou primeiro lá, quando a gente trabalhou com gráficos, a gente calculou a variação de entalpia de uma reação por completo. A gente pegou a equação por completo e calculou a variação de entalpia. Porém, agora a gente vai pegar cada uma das moléculas, composto iônico, seja lá o que for, e vai trabalhar com eles individualmente para depois trabalhar com a reação por completo. Então, primeiro a gente vai pegar os reagentes, e aí cada um dos reagentes a gente vai calcular a variação de estequiometria de cada um deles, né, composto iônico ou molécula. A gente vai trabalhar com cada um deles, depois com os produtos, e aí sim a gente trabalha com a equação por completo. Isso pode parecer meio confuso, mas dentro do exercício vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí a gente tem aqui a fórmula geométrica para poder resolver, geométrica não, algébrica, para a gente resolver aqui o nosso exercício, que é a mesma que estava lá no gráfico, que variação de entalpia é a diferença entre variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes. Então, vai lá naquele cantinho que eu falei para vocês, escrevam energia de formação ou entalpia de formação e na frente coloquem que é produto menos reagente, tá bom? E aí a gente vai resolver um exercício para poder entender o que é essa energia de formação e como que faz os exercícios mais para frente, tá bom? Então vamos lá, é exercício de vestibular, tá? Qual o valor de variação de entalpia da reação de redução da hematita? E a hematita, a gente já viu aí em aulas passadas o que é, com monóxido de carbono para obtenção de ferro metálico e gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Bem, aí a gente tem a equação aqui referente
ao que o texto está falando. Só assim a gente não consegue resolver, a gente precisa de dados. E aqui a gente tem os dados. Aí a gente vai analisar esses dados, que eu vou explicar para vocês o que cada um significa, para depois a gente resolver o exercício em si, tá bom? Tá, aí a gente tem aqui a equação, que é hematita reagindo com monóxido de carbono, formando ferro metálico, e o dióxido de carbono, ou gás carbônico, como preferir. E aí aqui a gente tem os dados. O primeiro dado que a gente vai analisar é os dados dos reagentes. Os reagentes é esse aqui que eu risquei, né, embaixo do que eu risquei aqui. E a gente vai analisar cada um desses aqui. Primeiro a gente vai analisar a hematita e depois a gente vai analisar o monóxido de carbono. A hematita está aqui, ó. E o que isso aqui significa? Vamos traduzir cada um desses sinais. Aqui a gente tem um delta, um H, então é variação de entalpia. A gente tem um F aqui, então é de formação e hematita. Então vamos lá. É a variação de entalpia da formação da hematita. Essa variação de entalpia de formação da hematita é igual a menos 196,5 kcal por mol. Ou seja, a cada mol dessa hematita aqui, a gente tem uma entalpia de formação igual a menos 196,5 kcal. Entendeu? Então lembra que a gente falou que uma reação inteira tinha certa variação de entalpia? Agora a gente está trabalhando com cada um dos elementos. Então a hematita tem X variação de entalpia. No caso aqui, para cada mol, a hematita tem 196,5 kcal negativos, tá? Aí depois, continuando os reagentes, a gente tem aqui variação de entalpia da formação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono. O monóxido de carbono está aqui e esse valor, essa variação de entalpia, é igual a menos 26,4 kmol. Então, quer dizer que esse monóxido de carbono aqui, ó, tem uma variação de entalpia igual a 26,4 kcal negativos para cada mol. Contudo, a gente não tem apenas um mol nessa reação, a gente tem 3 mols. Se a gente tem 3 mols, a gente vai ter que trabalhar aqui multiplicando isso aqui por 3, tá? Opa, ficou muito feio esse 3. Gente, entenda que aqui tem um 3, tá bom? Ó, aqui tem um 3. A gente vai multiplicar isso aqui por 3. Por quê? Porque tem uns 3 mols, não apenas um. Beleza, a gente só está analisando por enquanto, tá? A gente está analisando os reagentes. Agora a gente vai analisar os produtos. Analisando os produtos, a gente tem aqui, traduzindo de novo, variação da entalpia de formação do ferro. A variação de entalpia do ferro é igual a zero. Por que é igual a zero? O ferro aqui é uma substância simples. O ferro metálico é uma substância simples. Portanto, eu não preciso de energia para poder formar uma molécula, um composto iônico, tá bom? O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um ferro, tá? 2 ferros ligados a 3 oxigênios, que é o caso da hematita. Para poder ligar, para poder acontecer esse composto, eu preciso de energia de formação, porque eu formei uma substância aqui, tá bom? Só que eu tenho só ferro. Só ferro. Ele não está ligando a nada, ele não está formando nada. Se ele não está formando, eu não preciso de uma variação, eu não tenho uma variação de entalpia aqui, eu não mudei nada. Então, aqui é igual a zero. Entendem isso? Portanto, é zero porque é uma substância simples. Aqui eu tenho a variação de entalpia de formação do dióxido de carbono. Essa variação é igual a menos 94,1 kcal. Só que é para cada 1 mol. Para cada mol. Só que quantos mols eu tenho aqui? 3 novamente. Como eu tenho 3 novamente, eu tenho que multiplicar por 3 mols, tá? Eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 3, porque é para cada mol, mas eu tenho 3 mols e não apenas 1. Bem, a gente sabe, né, que a variação de entalpia, quando é por formação, a gente pode calcular assim, ó, produto menos reagente, tá? Então, como que eu vou trabalhar daqui para frente? Eu tenho os produtos e eu tenho os reagentes.
Bem, nos reagentes, eu vou somar toda a variação de entalpia de todos os reagentes. E aí eu vou encontrar o valor aqui da variação de entalpia dos reagentes. Eu vou encontrar esse valor aqui. Ó. Quando eu somar dos produtos, eu vou achar esse valor aqui, ó, que é o que eu estou riscando aqui embaixo. Quando eu achar esses dois valores, eu consigo achar a variação de entalpia de toda a reação. Então, vamos trabalhar desde o início. Vamos pensar aqui o que a gente está fazendo. No início, a gente tinha lá cada uma das moléculas, os compostos iônicos, a gente tinha hematita e o monóxido de carbono nos reagentes, e aí a gente tem aí os valores da variação de entalpia de cada um. A gente vai somar tudo isso para descobrir a variação de entalpia de todos os reagentes. Do mesmo jeito, a gente vai fazer com os produtos. A gente tem o ferro e a gente tem o dióxido de carbono. E a gente tem os valores de variação de entalpia de cada um dos dois. E aí a gente vai somar esses valores e vai encontrar a variação de entalpia dos produtos. Tá? Dos produtos. Então, a gente tem dos reagentes e dos produtos. E aí a gente descobre da reação por inteiro. Tá bom? Então vamos lá, vamos para os cálculos. O primeiro cálculo que a gente tem que fazer é achar aí a variação de entalpia dos produtos. Bem, a variação de entalpia dos produtos é a soma da variação de entalpia desses elementos aqui, ó, do ferro e do dióxido de carbono, que é o que está escrito aqui. Ó. Variação de entalpia dos produtos é a soma da variação de entalpia de formação do ferro e a variação de entalpia do dióxido de carbono. Mas, se a gente for analisar aqui, ó, eu não tenho 1 mol. Eu tenho 2 mols e eu tenho 3 mols. Se eu tenho 2 mols para o ferro, eu vou colocar aqui e vou multiplicar. Se eu tenho 3 mols para o dióxido de carbono, que é o que eu estou riscando aqui, eu vou multiplicar isso também para 3, porque não é 1 mol, eu tenho 3 mols, tá? Aí eu faço essa conta, eu substituo os valores, né? A gente viu aqui que do ferro é 0 e do dióxido de carbono é 94,1 negativo. Aí eu descubro que esse valor aqui, a variação de entalpia, é igual a menos 282,3 kmols. Beleza, descobrimos o valor da variação de entalpia dos produtos. Agora a gente vai encontrar a variação de entalpia dos reagentes. A variação de entalpia dos reagentes é a variação de entalpia de formação da hematita e a variação de entalpia do monóxido de carbono. Do mesmo jeito, a gente vai ter que multiplicar isso aqui pelo coeficiente estequiométrico, tá? Por quê? Porque é a quantidade de mols que existe lá. Isso aqui é para cada 1 mol. Então, a gente vai ter que multiplicar pela quantidade de mols que existe. Existe 3 mols de monóxido de carbono, portanto, eu vou multiplicar isso aqui por 3. E existem apenas 1 mol de hematita, então vou multiplicar por 1. A gente substitui os valores, tá? A gente substitui esses valores que estão aqui. E aí a gente descobre que o resultado aqui, a variação de entalpia dos reagentes, é igual a menos 275,7 kcal. Então vamos lá. Ó, vou apagar aqui só para mostrar um negócio para vocês. Certo? Ó, apaguei. Beleza. Vamos riscar de novo. Então, eu estou procurando esse valor aqui, ó, que é o valor da reação por inteiro. E aí, eu precisei achar o valor dos produtos e dos reagentes, da variação de entalpia dos dois. Eu achei dos produtos, tá? Achei dos produtos, que está aqui, e eu achei dos reagentes, que está aqui. Agora, eu consigo calcular esse valor. Então, eu pego essa fórmula e coloco ela aqui, tá? E aí a gente vai calcular. Porque se eu tenho variação dos produtos e tenho variação de entalpia dos reagentes, é só substituir os valores que eu vou encontrar a variação de entalpia de toda a reação. E foi o que eu fiz aqui. Ó. A variação de entalpia dos produtos é menos 282,3 kcal e a dos reagentes menos 275,7 kcal. Você faz a conta aqui, você vai descobrir que o valor é 6,6 kcal negativos. Como está negativo, a variação de entalpia aqui é negativa,
Isso aqui é uma reação o quê? Uma reação exotérmica, tá? Isso aqui é uma reação exotérmica. Bem, descobrimos o valor e era isso que eu estava perguntando. Então, entenderam o que a gente fez? Vamos recapitular isso aí. A gente tinha os dados e os dados eram de cada uma das moléculas dos compostos. Então, eu trabalhei com a hematita e trabalhei com o monóxido de carbono para descobrir a variação de entalpia dos reagentes. Descobri. Aí eu trabalhei com o ferro e trabalhei com a variação de entalpia do dióxido. E eu descobri a variação de entalpia dos produtos. Se eu tenho a variação de entalpia dos produtos e a variação de entalpia dos reagentes, eu descubro da reação por inteiro. E aí a gente chega ao valor de menos 6,6 kcal, né? E aí a gente tem uma reação exotérmica. A gente vai responder a questão aqui, que tá aqui, ó, o valor da variação de entalpia da reação de redução da hematita é igual a 6,6 kcal negativo, caracterizando uma reação exotérmica. Beleza? E aí a gente acaba a parte da energia de formação. Terminando essa parte, a gente agora vai para energia de ligação. E aí é onde eu peço para vocês ficarem atentos. Bem, denomina-se energia média de ligação o valor médio da variação de entalpia da reação em que um mol de ligação é quebrado, estando reagente e produtos dessa quebra no estado gasoso. Tem-se que a quebra de ligação é um processo endotérmico e a formação de uma ligação é um processo exotérmico. Isso aqui pode parecer bem confuso e aí a gente vai partir para um exercício que vai deixar as coisas mais simples. Mas para poder introduzir para vocês é o seguinte. Primeiro, a gente trabalhou com as reações por completo. Aí agora em energia de formação, a gente trabalhou com moléculas e compostos. Depois com os reagentes, depois com os produtos e por último a reação por completo. Agora a gente vai mais a fundo, em vez de trabalhar com uma molécula em si por completo, a gente vai trabalhar com cada uma dessas ligações, com cada uma das ligações que aquela molécula tem, tá bom? Ou composto. Cada uma dessas ligações tem uma certa quantidade de energia, de variação de entalpia, tá bom? Que aí forma molécula, reagente, produtos, equação por completo. Bem, e se vocês analisarem essa fórmula aqui, essa equação, vocês vão descobrir uma diferença. Apesar dela ser bem parecida com a equação da energia de formação e lá dos gráficos, ela está ao contrário, e não está errado isso. A energia de variação aqui é os reagentes menos os produtos. Então, vão aí no cantinho que eu falei para vocês, coloquem na frente. Energia de formação, aí na frente, produto menos reagente. Energia de formação, produto menos reagente. Energia de ligação, embaixo, energia de ligação. Aí vocês vão colocar reagente menos produto. Reagente menos produto. É o inverso, tá vendo? A primeira é produto menos reagente, embaixo reagente menos produto. Por que que é assim? Voltando às matérias anteriores, lá quando eu expliquei para vocês ligação covalente polar e apolar, falei sobre ligação iônica, eu falei sobre as forças delas também. E vocês lembram que eu tenho aqui um composto, né? Estou fazendo uma ligação, isso aqui é a ligação, isso aqui são os elementos. E aí elas têm um certo grau de agitação, eu aumento esse grau de agitação e rompe. Para aumentar esse grau de agitação, eu preciso aumentar a temperatura, que eu preciso aumentar o calor, na verdade. Quando eu recebo calor e aumento essa agitação, isso rompe. Se eu recebo calor, então, isso aqui é um processo endotérmico. Se é um processo endotérmico, é positivo. Ao contrário, quando eu estou formando, eu tenho aqui dois compostos, eles estão soltos, bem agitados, e eles vão diminuindo a agitação e conseguem fazer uma ligação e se estabilizar. Quando como ele perde calor, ele perde energia, e isso vai diminuindo a agitação, é um processo exotérmico. Se é um processo exotérmico, a gente vai ter um sinal negativo. Nos reagentes, eu quebro as ligações para poder depois, na frente, formar os produtos. Então, os reagentes têm sinal positivo e os produtos têm sinal negativo. E é por isso que é o contrário aqui, tá bom? Isso aqui eu estou explicando para vocês porque
que essa equação é assim e é ao contrário do que a gente viu. Então tenham cuidado com isso. E a gente vai resolver um exercício agora. Considere os valores de energia média de ligação na tabela e calcule a variação de entalpia da reação. Então eu tenho aqui do lado a ligação e a variação de entalpia da ligação. Tem um L aqui, ó. Variação de entalpia da ligação. Ou seja, eu tenho um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Ele tem aqui uma variação de entalpia de 436 calorias. Tá? Eu tenho aqui um oxigênio ligado a um oxigênio por dupla ligação. Ele tem aqui uma variação de entalpia de ligação de 157. Eu tenho aqui um oxigênio ligando aqui em outro oxigênio por tripla ligação. Na verdade, aqui seria tripla, tá, gente? Ficou juntinho, mas seria tripla. E aí eu tenho uma variação de 496 e assim por diante. Tá? A gente tem uma tabela enorme, aqui é só um pedacinho, que é suficiente para a gente poder resolver esse exercício. Bem, o que deixa mais complicado a energia de ligação para a gente resolver é porque a gente tem que saber montar essas moléculas aqui, tá? A gente tem que saber montar isso. Como a gente não viu orgânica ainda, vocês não precisam ficar tão preocupados quanto a moléculas mais complexas. Caso vocês não consigam montar, procurem na internet qual que é o formato dela, como que é, ou então mandem mensagem que a gente passa para vocês o formato. Mais para frente vocês vão ter orgânica e vocês vão conseguir montar tanto composto inorgânico, que vocês já aprenderam, e aí pode cair aqui também, tá, nessa equação, quanto compostos orgânicos, que é o que a gente vai aprender mais para frente, vocês vão dar conta. Mas não deixem de fazer os exercícios por causa disso. Bateu o olho lá, tem um orgânico, eu não sei resolver, manda mensagem para a gente, ou então procure na internet qual que é o modelo dela, tá? Qual que é a geometria dela, no caso de orgânicas. Aí a gente vai montar aqui essa reação, tá? Então a gente tem aqui o primeiro elemento que está aqui, o primeiro composto, né, que está aqui, o segundo e o terceiro que também está aqui. E aí a gente vai calcular aqui de cada uma dessas ligações para depois calcular da molécula e depois calcular dos reagentes e dos produtos para poder então calcular de toda a reação, entendeu? Então, olha, primeiro a gente vai calcular a variação de entalpia das ligações. Aqui, ó, eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio. Carbono ligado ao hidrogênio, a gente vem aqui na tabela e acha que um carbono ligado a um hidrogênio é 412 calorias. Tá? Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês essa parte aqui. Então, beleza. Então, a gente achou aqui que o carbono ligado ao hidrogênio é 412 calorias. Depois, a gente vai aqui com o carbono ligado a outro carbono por dupla ligação. Se a gente vir aqui na tabela e procurar, a gente acha aqui que carbono ligado a outro carbono por dupla ligação tem uma variação de entalpia de 612 calorias. E aí, a gente vai calcular aqui, vai somar todas essas ligações para poder descobrir da molécula por completo, tá? E aí a gente vai fazer aqui, ó. Essa molécula aqui corresponde a essa, né? E a gente vai fazer aqui, ó. Por que está multiplicado por 4? Porque se eu vim aqui e analisar a molécula, eu tenho 4 hidrogênios ligados ao carbono, diretamente ao carbono por uma simples ligação. Sendo assim, ó, eu tenho 4 hidrogênios ligados ao carbono, que correspondem a 14,12 kJ, tá? Eu estava falando calorias, me desculpem, gente, era kJ por mol, beleza? Então, eu tenho 4 ligações por mol. Aqui, eu tenho um carbono ligado a outro carbono, tá? Tem uma ligação só que é dupla. Isso aqui corresponde a 612 kJ/mol. Então, a gente vai multiplicar isso por 1. A mesma coisa agora a gente vai fazer com o resto das moléculas. Aqui a gente tem um hidrogênio ligado a um hidrogênio. A gente vem na tabela, procura e acha que um hidrogênio ligado a outro tem aí 436 kJ de variação de entalpia. E aí a gente faz aqui, ó. Como é só uma ligação, a gente coloca vezes 1. Aí, ó, corresponde aqui. Agora a gente vai fazer dessa
molécula aqui. Bem, se você vir aqui e procurar aqui, ó, a gente tem um hidrogênio ligado a um carbono. Hidrogênio ligado ao carbono, a gente olhou e sabe que é 412 kJ por mol. E se a gente olhar nessa molécula aqui, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 ligações, tá? Entre hidrogênio e carbono. E aí a gente vai multiplicar isso aqui, então, por 6. Como a gente tem um carbono ligado a um carbono por simples ligação, a gente vai vir cá na tabela e vai procurar e vai descobrir que na tabela o carbono ligado a outro carbono corresponde a 348 kJ/mol. Como é só apenas uma ligação, a gente vai multiplicar por 1. Tá? Então vou mudar de slide aqui, que é para a gente somar todos esses valores. Ó, tá aqui, ó. Eu tinha aqui 612, tá? Que corresponde ao carbono ligado a outro carbono, mais 4 vezes 14, 412 kJ, tá? Que corresponde aos carbonos ligados aos hidrogênios. Aqui eu tenho hidrogênio no hidrogênio, e aqui a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou somando, tá? Eu estou somando as ligações. E aí, o que acontece? Eu vou descobrir os valores dos reagentes e vou descobrir os valores dos produtos. Quando eu somo tudo isso aqui, quando eu vou somar aqui, ó, tudo isso, eu vou chegar ao valor de 2.696 kJ/mol, tá? Eu vou fazer um esquema aqui que eu acho que fica mais fácil para vocês. Olha, o verde aqui corresponde à ligação de hidrogênio ao carbono. Então, ó, verde, verde. Aqui, carbono com hidrogênio. Então, verde, verde. Como tem 4 aqui, sei, eu coloco 4. Como aqui tem 6 ligações, eu coloco 6 aqui também, tá bom? Vou mudar de cor. E aí, olha, eu vou colocar amarelo. O carbono ligado a outro carbono, tá aqui, ó. Tá esse valor aqui, ó. Como eu só tenho uma ligação, eu coloquei uma vez, tá? Aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono por simples. Então, vou mudar de cor também. Vou colocar de azul. Então, esse valor aqui, ó, corresponde aqui, tá bom? Eu tenho um hidrogênio ligado a um hidrogênio, que eu vou colocar de roxo. Então, tá aqui, ó. Essa ligação corresponde a esse valor. Aí, eu vou somar aqui o valor disso tudo e vou chegar a um certo valor. Do mesmo jeito que eu vou somar aqui. E quando eu somo tudo isso, quando eu somo isso aqui tudo, eu chego a esse valor aqui, ó, que é o valor da variação de entalpia dos reagentes, tá? Isso aqui é a variação de entalpia dos reagentes. Do mesmo jeito, eu posso fazer para os produtos. Quando eu somo tudo isso aqui, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. Esse valor aqui corresponde ao valor de variação de entalpia dos produtos. Então, eu achei das ligações, aí eu achei da molécula e depois eu achei dos reagentes. Achei das ligações, achei da molécula e achei dos produtos. Sendo assim, a gente vai fazer igual a gente fez com a formação, tá? Com a energia de formação. Eu achei o valor dos reagentes e achei o valor dos produtos, tá? Achei o valor dos reagentes, achei o valor dos produtos. Então, eu vou substituir esses valores aqui, ó. Vou substituir esses valores. Eu pego aqui os reagentes e coloco aqui. Eu substituo esse valor aqui dos produtos e coloco aqui, tá? Vocês fazem a conta e vocês vão chegar aqui que o valor é menos 124 kJ/mol. Bem, por que aqui está negativo? Aqui está negativo. E eu não coloquei esse valor negativo aqui. Aqui, ó, já está esse exemplo aqui, ó,
já está fazendo tudo, tá? Ele já colocou o valor negativo da equação, da reação. Lembra que eu falei que é porque quebra? Então ele já colocou esse valor negativo. Cuidado para não multiplicar duas vezes e inverter o valor, tá? Tenham esse cuidado. Então entenderam o que a gente fez? A gente trabalhou primeiro com as ligações de uma molécula, tá? E aí depois trabalhou com a soma dela e depois os reagentes. Depois a gente trabalhou com as ligações do produto, o produto em si, e depois a gente trabalhou com toda a equação, tá? Tomem cuidado com essa equação aqui, gente, tá? Vou apagar aqui de novo, porque eu quero ressaltar um negócio para vocês. Essa equação aqui, que a gente está trabalhando agora, essa equação aqui, ela é o contrário daquela primeira equação que a gente trabalhou lá em formações. É reagente menos produto. Tomem esse cuidado para não se confundirem, tá bom? Beleza. Aí a gente responde aqui que a variação de entalpia da reação é menos de 124 kJ/mol, ou seja, é uma reação exotérmica, tá? Porque um valor negativo está perdendo energia. Bem, aí a gente acaba aqui a primeira parte e vai para a lei de Hess. Lei de Hess, a gente vai trabalhar com o valor da reação por completo agora. Antes a gente tinha trabalhado com as ligações, depois com as moléculas, e agora a gente vai trabalhar com a reação por completo. Só que dessa vez, são reações que têm mais de uma fase, mais de uma etapa, tá? Então, por exemplo, a gente vai ficar mais fácil no exercício, vai ficar mais visível dentro do exercício. Vamos para o exercício que vocês vão conseguir entender. Olha, calcule a variação de entalpia da reação a seguir, sendo que ela ocorre em 3 etapas. O que isso quer dizer? Que essa equação aqui que eu estou fazendo uma seta, para ela acontecer, ela acontece em 3 etapas, que são essas 3 aqui. Ó. Quando eu somar essas 3 equações, quando eu somar isso tudo aqui, o resultado dela tem que ser esse aqui. Ó. Do mesmo jeito que, se eu somar a variação de entalpia dessas 3, quando eu somar nessas 3, eu vou vir cá e colocar esse valor da equação por completo. Só que o que a gente tem que ter o cuidado? Que quando vocês somar, se vocês somarem ela simplesmente do jeito que está aqui, sem fazer alterações, a gente não vai chegar a essa equação. Então a gente tem que fazer algumas alterações para poder chegar nessa aqui. Do mesmo jeito que a gente faz alterações aqui nessas reações, a gente vai fazer essas alterações aqui na variação de entalpia. Então vamos resolver esse exercício. E aí vocês vão entender melhor. A gente tem aqui os reagentes e a gente tem os produtos. Primeiro, a gente vai trabalhar só com a equação número 1. Então a gente vai analisar a equação número 1 e vai analisar a equação final, que é aquela que estava pedindo no exercício, que na hora que a gente somar tudo, a gente vai chegar nesse resultado. Se vocês analisarem a equação 1, vocês vão ver que nos produtos a gente tem 2 mols de HF. Só que na equação final a gente tem 4 mols de HF. Então eu tenho um valor duplicado desse elemento aqui, tá? A gente tem 4 mols aqui e aqui a gente tem 2 mols. Se a gente duplica esse valor, então a gente vai ter que duplicar essa equação aqui, ó. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 2. Então eu tenho a equação 1 multiplicada por 2. Quando eu multiplico isso aqui por 2, eu vou mudar os valores estequiométricos, assim como eu também vou mudar a variação de entalpia. Por quê? Porque aqui ó, é por mol. Se eu multipliquei, então vai ser por 2 mols. Tá? Se eu multipliquei por 2 mols aqui, aqui também vai ser. Então eu multiplico toda a equação. E não posso esquecer dessa variação aqui. Tá? Então vamos lá, eu multipliquei o resultado. Então aqui, se eu tinha 1 e eu dobrei, eu tenho 2 hidrogênios. Eu tinha um flúor, então agora eu tenho 2 flúors. E assim por diante. Assim como eu fiz aqui com a variação de entalpia, tá? Eu tinha aqui menos 546, então aqui eu tenho menos 10.092 kJ, tá? Então, eu multipliquei tudo. E aí eu acabei a equação 1.
Então, a gente vai agora para a equação 2 para poder analisar. E vocês vão fazer esse processo com todas elas. Esse exemplo aqui é bom porque a gente vai trabalhar com todas as possibilidades em cada uma dessas equações. Vocês vão ver que às vezes vocês não vão ter que fazer nada, às vezes vocês vão ter que fazer mais de uma coisa. Só que o exercício aqui vai mostrar todas as possibilidades do que vocês poderiam fazer, tá? Então, a gente vai analisar agora a equação 2. Então, a gente vai analisar a equação 2 e a equação final. Se a gente analisar a equação 2, a gente vai ver aqui que existe um carbono, 2 flúors, e aqui ó, a gente tem apenas 1 mol de CF4. Se a gente vir aqui na equação final, a gente vai ver que tem 2, tá? 2 CF4. Então, de novo, a gente vai ter que multiplicar por 2 com toda a equação. Tá, e se fosse 3? Então, a gente ia multiplicar por 3. Se fosse 4, e assim por diante. Vocês vão fazendo isso, tá? E aí, a gente faz a mesma coisa que eu falei, a gente vai multiplicar tudo por 2. A gente tem a equação aqui, tá? Que é a mesma que está ali em cima, e a gente tem aqui a mesma variação de entalpia. Multiplica tudo por 2, aí a gente dobra, tá? Sendo assim, a gente tem aqui 2CF4, que é o que a gente estava procurando aqui na equação final. E a gente multiplicou a variação de entalpia aqui também, tá? Se a gente multiplicou por 2, a variação de entalpia vai multiplicar por 2. 3, 4, seja lá o número que for, tá? Bem, analisando a equação 3 agora, a gente tem aqui a equação 3, a equação 4, a final, né? E aí a gente vai analisar aqui, ó, tá? A gente vai analisar e vai perceber que essa molécula aqui, ó, ela está nos produtos. Contudo, na equação final, ela está aqui, ó, nos reagentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter, tá? Então, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Eu vou ter que inverter essa equação para que essa molécula ela fique do lado dos reagentes e não dos produtos. Então, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Por quê? Porque eu vou inverter, tá? Eu vou inverter tudo isso. E do mesmo jeito que eu fiz com o restante das outras, eu vou multiplicar não apenas a reação, como a variação de entalpia também. Tá vendo que eu estou multiplicando aqui por menos 1? Então, eu vou multiplicar tudo, a equação, a reação e a variação de entalpia. Então, eu peguei isso aqui ó, e inverti. Eu passei essa molécula dos produtos para os reagentes e inverti isso aqui. Ó. Tá vendo que está ao contrário? Está igualzinho, só que ao contrário. Ficou estranho, né? Está igualzinho, só que ao contrário. E a gente tem aqui a variação de entalpia também, que eu inverti o valor. Antes era positivo, aí, como eu expliquei por menos 1, é negativo. Bem, vamos supor aqui que eu tivesse na equação final, em vez de 1 mol dessa molécula, eu teria 2. Então, em vez de multiplicar por menos 1, eu multiplicaria por menos 2. Se eu tivesse 3 mols, menos 3, e assim por diante, tá? Então, a gente tem esses modelos, é isso que a gente pode fazer. E aí vocês vão ter que analisar. Se tiver duas equações, analise as duas. Se tiver três, as três, e assim por diante também, tá? São exercícios que demoram mais, tá? São mais demorados, porém eu acho mais tranquilo, eu gosto de fazer, eu prefiro esse do que aqueles das ligações, porque tem que analisar uma coisinha por uma. Isso aqui é mais tranquilo, só que vocês têm que ter cuidado de não esquecer de multiplicar a variação de entalpia. Se eu invertir, eu vou inverter o resultado também. Se eu multipliquei, eu vou multiplicar o resultado também, tá? Se eu dividir, pode ser que isso aconteça também. Pode ser que eu tenha mais, por exemplo, o HF aqui. Pode ser que eu tenha mais HF do que aqui, ó. Lembrando que, conforme eu fui mudando a equação 1 e a equação 2, eu fui inserindo elas aqui mudadas já, tá? Eu fui colocando elas conforme eu fui mudando. Você pode ver que esses valores aqui alteraram. Aí, por último, eu alterei todas as três equações agora. Porque eu vou somar esses aqui e vou trazer eles para cá,
tá? Ó, eu vou analisar aqui tudo isso e vou somar. Se eu tenho um elemento nos reagentes e tenho um elemento nos produtos, eu vou eliminar isso. Por exemplo, aqui eu tenho 2 hidrogênios, tá? E aqui nos reagentes. E aí vocês analisam em qualquer equação. Na equação 1, eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 mols de hidrogênio. E nos produtos, eu também tenho 2 mols de hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Cortei aqui, cortei ali, eu eliminei. Eu não tenho isso. Por que eu vou ter que eliminar isso? Porque eu não tenho aqui, ó. Se eu analisar essa equação aqui, eu não tenho hidrogênio aqui, tá? Então eu corto aqui, porque isso tem que ficar com os mesmos valores. Cortei, cortei. Depois, eu vou cortar o carbono. Por quê? Eu tenho 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Contudo, eu não tenho carbono na equação final. Se vocês analisarem, eu não tenho. Então, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Como eles são iguais, corta. Cortei os 2. Aí, agora eu somo o restante. Somo o que faltou. O que sobrou, perdão. Primeiro, eu levo para cá, tá vendo? Ó, essa molécula veio aqui. Eu vou somar esses dois, ó, 2F2 com 4F2 dá 6. 2 com 4, 6F2. Que foi o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho 4, que eu trouxe aqui. E eu tenho 2, que eu também coloquei aqui. Entenderam? Eu fui somando, tá? Eu fui somando isso. É tranquilo resolver. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com a variação de entalpia. Eu vou simplesmente vir aqui e somar esses valores depois que eu alterei. Sendo assim, eu troco esse valor aqui e eu descubro que a variação de entalpia é menos 2.504 kJ por mol. Logo, é uma reação exotérmica, tá bom? Então, a gente tem aí a resposta. Portanto, a equação final apresenta uma variação de entalpia, que é ΔH, igual a menos 2.504 kJ/mol, sendo assim uma reação exotérmica, que foi o que a gente acabou de resolver. Bem, por último agora, a gente vai ter um cálculo estequiométrico. A gente pode trabalhar com massa, mol, volume e do mesmo jeito que a gente pode trabalhar com energia. Então vamos para um exercício que envolve estequiometria e entalpia. Considere que a entalpia padrão de combustão do etanol líquido é 1.367 kJ/mol negativos. E a sua densidade é 0,80 gramas por mililitro. Então, vai rabiscando aqui os dados, né? Porque depois a gente vai anotar todos eles. E calcule, portanto, a energia liberada na queima de 1 litro de etanol. E aqui eu tenho uma equação. Eu tenho um etanol mais hidrogênio, que forma dióxido de carbono e água. Isso aqui é uma reação de combustão, que é o que está falando aqui. Ó. Qual é a reação de combustão? Reação de combustão completa, porque a gente viu lá, agora há pouco, que era uma reação completa. A completa ela produz dióxido de carbono, a incompleta, monóxido. A gente passa agora e a gente vai anotar os dados, e a gente tem que os dados variação de entalpia padrão do etanol é 1.367 kJ/mol, tá? Da reação. De toda essa reação aqui é 1.367 kJ/mol. E a gente sabe que o etanol tem uma densidade aqui, ó, esse símbolo aqui é símbolo de densidade, de 0,80 gramas por ml. E aí ele pediu de 1.000 litros. Ele pediu, 1.000 litros não, 1.000 ml, perdão, que corresponde a 1 litro. Ele perguntou se em 1 litro, qual que é a combustão completa, tá? Qual que é a variação de entalpia completa dessa reação? Então vamos lá, a gente vai analisar aqui, a gente vai resolver todo esse exercício. 1 litro tem quantas gramas de etanol? Primeira coisa que a gente vai descobrir é a massa disso, tá? Primeiro a gente vai descobrir a massa que corresponde ao etanol, tá? Bem, deixa eu simplificar aqui para vocês, porque eu acho que está ficando meio confuso e eu estou me confundindo aqui, não quero atrapalhar vocês. Eu vou apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte.
A gente vai passo a passo. Trocar meu mouse, beleza. Ele me perguntou em 1 litro, tá? Então, primeiro, como eu tenho a densidade, eu vou descobrir qual que é a massa que 1 litro tem. Porque essa densidade aqui, ó, essa grama aqui, ó, corresponde a esse valor de entalpia, tá? Por quê? Porque corresponde a 1 mol, tá? Ó, esse 1.367 kJ correspondem a 1 mol de etanol, variação de entalpia de 1 mol, tá? Então, a massa é para 1 mol. E 1 mol tem isso aqui, ó, por densidade. Então, a gente vai descobrir agora em 1 litro, tá? Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Se 1 ml tem 80 gramas, que é a densidade aqui, ó, se 1 ml tem 80 gramas, 1000 ml, que corresponde a 1 litro, né? Tem quantos? 800 gramas, certo? 800 gramas. E aí a gente faz o cálculo aqui agora. A gente vai achar a massa do etanol. A massa do etanol é 46 gramas. E 46 gramas tem essa energia aqui, ó, tá? Porque é 1 mol. Então, ele tem essa energia aqui. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Se 46 gramas produzem 1.367 kJ de energia, 800 gramas, que é o que tem em 1 litro de etanol, correspondem a quanto? A gente faz uma regrinha de 3 aqui e descobre que o valor é 2,38 vezes 10 elevado à quarta negativo, tá? KJ/mol. Portanto, é uma reação exotérmica, claro, é uma reação de combustão. E a gente fez aqui um exemplo envolvendo estequiometria aqui. Aí a gente vai e responde que a energia liberada na queima de 1 litro de etanol é igual a menos 2,38 vezes 10 elevado à quarta, tá? Isso aqui é elevado, perdão. Isso aqui é elevado à quarta quilojoules, certinho? Então agora a gente vai resolver 2 exercícios rápidos, exercícios tranquilinhos. Eu não vou resolver exercício de cálculo, tá? Porque a gente já viu, nesse quesito, quando a gente fala de cálculo de energia térmica, perdão, quando a gente fala de energia de ligação, energia de formação, lei de Hess e agora cálculo estequiométrico, a gente fez um exercício de cada, então a gente já fez exemplos. E a aula já está muito grande. Então eu vou fazer um exercício com vocês agora daquela parte anterior, tá? Lá da introdução. A gente vai fazer um exercício sobre o gráfico, tá? E depois a gente vai fazer um sobre reação de combustão, de novo. Então vamos lá. De acordo com o gráfico, aí a gente tem aqui o gráfico, indique a opção que completa respectivamente as colunas da frase a seguir, as lacunas da frase a seguir. A variação de entalpia a gente vai calcular a variação aqui para descobrir se ela é positiva ou negativa. E aí a gente vai descobrir se a reação é endotérmica ou exotérmica. E se ela libera ou recebe calor. Bem, se a gente analisar esse gráfico aqui, a gente tem entalpia e o caminho da reação. Aqui a gente tem os reagentes e aqui a gente tem os produtos. E a gente sabe que é porque a gente está trabalhando com o gráfico, tá? A gente não está trabalhando com energia de ligação, a gente está trabalhando com gráfico. A gente sabe que a entalpia, a variação de entalpia, é igual ao reagente, ao produto, perdão, menos o reagente. Certo? Então, vamos jogar valores aqui aleatórios para poder resolver essa equação, tá? Aqui, como está mais alto, então o valor aqui é maior. Então, a gente vai chamar aqui, por exemplo, de 10. Como é que o valor está embaixo, é menor, a gente vai supor aqui que é 5, tá? Então, aqui, 5 menos 10 é igual a menos 5. Tá? Então, essa é a variação de entalpia. Se o valor deu negativo, que é o que está mostrando aqui, ó, se esse valor aqui é negativo, isso aqui é uma reação
exotérmica. Se ela é exotérmica, ela libera energia. E é só a gente procurar aqui, ó. A gente vai procurar. A variação de entalpia é positiva? Não, negativa. Então a gente tem 3 alternativas. É endotérmico? Não, porque se é negativa não tem como ser endotérmica. Então a gente elimina mais 2 alternativas. E a gente fica com entre a D e a E. Se ela é exotérmica, ela recebe calor? Não, ela libera. Então a gente chega que a resposta certa é a resposta D, tá? Alternativa D, simplesinho, tranquilinho. É assim que cai exercício de gráfico, tá? E agora a gente tem um último exercício que é relacionado à combustão. O que está perguntando aqui? Ó? Qual a variação de entalpia que pode ser designada como reação de combustão? Está me perguntando qual dessas reações aqui, na verdade, é uma reação de combustão. Bem, a gente viu que a reação de combustão é uma reação exotérmica. Sendo assim, analisando essas reações aqui, a gente elimina de cara A1 e A2 por terem valor positivo, caracterizando uma reação endotérmica. Portanto, A e B está incorreta. E aí a gente vai ter que analisar agora 3, 4 e 5, tá? Porque tem valor negativo e são exotérmicas, portanto podem ser uma reação de combustão. Se a gente analisar a última aqui, ó, a reação 5, vocês vão ver que eu tenho iodo formando iodo, tá? Eu tenho aqui isto. Bem, eu não tenho um comburente, não tenho combustível, não tenho dióxido, nem monóxido de carbono, nem resíduo. Portanto, essa equação aqui não é uma reação de combustão. E aí a gente elimina a 5. A mesma coisa acontece com a reação 4. Tá? Eu não tenho um comburente, nem um combustível, tá? Eu não tenho oxigênio, não tenho dióxido, nem monóxido de carbono formado, nem um resíduo. Aí eu elimino essa questão aqui, essa reação, portanto a alternativa D está errada. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos analisar ela para ter certeza. Bem, aqui eu tenho um combustível, que é o oxigênio, e aqui eu tenho um comburente, que é quem dá energia. Aqui é o etanol. E aí a gente tem aqui dióxido de carbono sendo formado, né? Então é uma reação de combustão completa. E a gente tem aqui um resíduo sendo formado também, que é a água. Não necessariamente tem que ter um resíduo, tá? Mas a gente tem aqui o resíduo, o dióxido de carbono, um combustível e um comburente, uma reação com delta negativo, né, com variação negativa, sendo assim exotérmica, caracterizando caracterizando uma reação de combustão. Sendo assim, resposta correta, alternativa C. A gente acaba a nossa aula, uma aula muito longa, né? E aqui está, de novo, os livros que eu sempre uso, e tem aqui o site de onde eu tiro algumas imagens. Não pego muito resumo, nem teoria, mas gosto das imagens. Lembrando, no Drive sempre tem um resumo das aulas, então tem um resumo disso aqui, tem toda a parte teórica mais complementar, tá? Então acho que seria legal utilizar os dois, tanto a aula quanto o resumo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar mensagem que a gente vai fazer monitoria, a gente vai responder vocês também. Tem uma lista de exercícios e no mais é isso. Falou, até a próxima semana, galera.